Em cartaz em São Paulo, no Itaú Cultural, a ocupação Milton Santos é dedicada a um dos maiores pensadores brasileiros na sua área de atuação, a geografia. A homenagem ao intelectual baiano, nascido em Brotas de Macaúbas em 1926, apresenta os livros e a trajetória de Milton Santos. Reúne documentos, fotografias e depoimentos de familiares, antigos alunos, profissionais e interlocutores. Luciana, como é que a ocupação Milton Santos traduz o pensamento desse grande geógrafo e intérprete do Brasil? A ocupação ela tenta traduzir, né, esse grande intelectual e geógrafo brasileiro, né, que renovou o pensamento geográfico de uma forma que tenta se aproximar dos públicos em geral, porque acho que é a primeira vez que Milton é discutido para fora do ambiente universitário, né? Então a gente tenta trazer, né, a partir de fotografias, de um acervo, dos livros, enfim, de objetos pessoais, a vida dele, a obra, mas principalmente trazendo uma camada também, né, do artístico. Então a gente também teve esse cuidado de apresentar esse intelectual e todo esse pensamento que faz tanto diálogo com a nossa sociedade contemporânea, com os desafios que a gente tem, de uma forma que fosse mais acessível a todos. Então, a gente começa, né, apresentando o Milton, tem um vídeo que ele fala, né, num seminário lá na USP, que ele fala muito forte esse papel do geógrafo e do intelectual, né, que ele se dizia como intelectual público, que ele está afim, assim, de construir umas ideias para transformar o mundo, né, que o mundo como é dado e como a gente conhecida não é uma âncora, não nos ancora ao nosso passado, mas realmente nos projeta para um futuro, né, e ele acha que a partir desse conhecimento, dessa geografia que ele faz, que tem a possibilidade de transformação, né? A ideia é que a gente vai vendo toda a coleção dos livros dele, né? São mais de 40 obras que foram lançadas em vários países do mundo. Então aqui a gente também tem essa obra do coletivo Coletores, que traduz, né, nesse videomapping, nessa arte digital, os principais conceitos presentes na obra do Milton Santos, né, como globalização, o espaço geográfico, o cidadão do mundo, de uma outra perspectiva, né, que a gente traz esses conceitos com signos e significados e simbologias. Depois a gente vai para a vida dele, né, essa biografia do Milton, onde ele nasce, no interior da Bahia, quem eram os pais dele, como ele, essa formação que ele vai tendo, e o exílio, né? Então aqui a gente traz esse baú que ele e a esposa dele, né, a Marie-Helene, ficaram de 64 a 77 exilados no Brasil e percorrendo aí países, né, da Venezuela, Canadá, Tanzânia, Europa e tudo mais. França também, né? Ele França. fez a formação dele e ele concluiu boa parte da formação dele na França. Exatamente. E os prêmios que ele foi recebendo ao longo do mundo. Então, eles falavam que como eles não tinham essa itinerância pelo mundo e que também nos ajuda a construir a própria obra dele, né? Que ele vai tendo essa conexão de entender, né? Esse pensamento da globalização, né? O papel desses países que estão ficando emergentes do mundo, subdesenvolvidos e depois os emergentes, enfim, periféricos na sua relação nesse mundo, e ele tudo teria que caber naquele baú, né? Então é bastante interessante também para a gente concretizar o que é uma vida de um exilado da ditadura no Brasil, né? E depois a gente tem a parte dele no Brasil, quando ele retorna, né? E como é que ele teve até dificuldade de entrar na USP e tudo mais, né? Mas depois como ele entra como professor emérito na Faculdade de Geografia, quando ele começa na FAO, na arquitetura, e depois vai para a geografia, tem um processo ali também que a gente conta. Daí tem as questões dele, né? Esse aqui é um núcleo que fala sobre as questões dele, está quase no centro ali da obra, né? Porque, assim, por mais que ele fosse um intelectual negro, e ele nunca poderia deixar de se entender negro no Brasil, porque ele falou, minha cidadania aqui nunca é completa, porque eu sou um negro no Brasil, mas ele era extremamente rigoroso no seu pensamento, e ele achava que ele não poderia discutir sobre as questões raciais. Mas ele estava sempre próximo de movimentos, né? A gente vê ele aqui como próximo do movimento do teatro negro, né? Do Dias do Nascimento e outros seminários desse período aí dos anos 70, mas e ele falava que era muito importante, né? De novo, né? A compreensão do território, que é nesse território com as suas camadas, né? Esse entrelaçamento do passado e do presente que vai forjando esse território, né? Que onde o racismo é forjado. Então ele sempre teve esse lugar de colocar, né? E como o Brasil não estava preparado também para a sua cidadania, né? Como as pessoas abrirem seus privilégios para entender e serem cidadãos íntegros. E a última questão que a gente tem, acho que é esse vídeo que a gente produziu, né? Com essa volumetria, que também é uma produção da equipe do Itaú Cultural, junto com o coletivo Coletores, onde a gente mostra justamente, né? Como Milton interpreta a cidade e como artistas intelectuais até hoje são inspirados nele.
também tem a presença nesses vídeos de um escritor que talvez seja o grande fenômeno literário contemporâneo e que, coincidentemente, é geógrafo, como Milton Santos, né? Quem é esse autor? Exatamente, é o Itamar Vieira Júnior, né? Ele deu uma entrevista para a gente, e essa entrevista pode ser acessada no site da Ocupação. Não está no Espaço Expositivo, mas está no site, onde a gente tem outros materiais complementares. E ele diz, né, o Itamar fala que o Milton Santos é um pensador, é o primeiro intelectual decolonial, né, assim, porque ele pensa, assim, ele analisa esse mundo que a escravidão e o colonialismo, né, colocaram em contraposição junto com o capitalismo mercantil, que vai colocando todos esses homens lentos, né, nesse lugar de submissão, né, de dependência. Né? Então, ele analisa muito isso e o Itamar tem uma frase bonita que ele fala que o Milton Santos, para ele, foi revelador, assim, que ele revela, né, a realidade e o papel que essas pessoas que vêm dos dos lugares periféricos desempenham na sociedade capitalista, né, em camadas, né, porque ele quer justamente isso, como o Milton, ele pensa o espaço, para além do espaço físico, para além de um ponto no mapa, mas que realmente essa construção de camadas, né, que você tem a parte histórica, política, econômica, tecnologia, ética, tudo formando aquele espaço, aquele território. Então, para o Itamar, ele fala que o Milton ajudou ele a revelar em camadas e entender, né, da onde que ele vem, qual o papel dele nesse mundo. E para quem quiser conhecer mais ainda da obra do Milton Santos, né, na nossa plataforma de streaming, que é o IC Play, a gente está com um documentário produzido por Silvio Tendler, que é a última entrevista dada por Milton Santos, onde ele coloca aí os desafios do Sul frente ao Norte global, né, que também acho que é uma outra discussão bastante atual. Palavras mágicas com o poder de criar mundos. Foi assim que um dos mais influentes líderes indígenas da atualidade, o Ailton Krenak, definiu o livro vencedor do Prêmio Jabuti de melhor romance literário em 2022. O Som do Rugido da Onça. Esse romance foi escrito por uma historiadora pernambucana de origem não indígena, a Micheline Verunski, que usou a sua sensibilidade de historiadora e a sua capacidade de pesquisar e buscar documentos para trazer à luz um episódio que ficou nas sombras do passado, que é desconhecido da maioria de nós. O sequestro de crianças indígenas por naturalistas europeus que vieram visitar o Brasil no começo do século XIX e foram levadas para a Alemanha, onde rapidamente foram transformadas em animais exóticos para exibição curiosa das pessoas e onde elas também faleceram por não terem resistência a doenças que circulavam lá na Europa. Micheline Verunski conta em entrevistas que foi quando leu pela primeira vez sobre este episódio que ela sentiu a necessidade de conhecer mais e escrever um romance a respeito. E ao buscar documentos, ela acabou descobrindo que infelizmente não tinha sobrado muita coisa. Então coube a ela ficcionalizar as lacunas e preencher os espaços que estavam faltando. Agora, o que é mais interessante sobre esse romance é que ele vai além do gênero do romance histórico. Micheline vai pesquisar mitologias de povos indígenas amazônicos para tentar contar a história dessas duas crianças a partir do ponto de vista deles, das referências simbólicas que essas crianças teriam. Ela mistura passado, presente e futuro, contrariando a lógica da história linear, que imagina que um evento se sucede a outro numa relação de causa e efeito. Neste exato momento em que estou falando, indígenas brasileiros continuam sendo pressionados por todos os lados. A existência deles continua sendo ameaçada. Eles continuam sendo mais suscetíveis a doenças do que as populações não indígenas. Eles continuam tendo seu direito à terra, a existência e a manutenção dos seus modos de vida tradicionais ameaçados o tempo todo. Uma votação em curso exatamente agora no Supremo Tribunal Federal está decidindo o direito dos indígenas de permanecerem em terras que já são ocupadas por seus antepassados há muitas e muitas gerações, muito antes da chegada destes europeus
que, desde que chegaram, têm dificuldade de lhes reconhecer o direito de existência e o direito de serem humanos. E é por isso que eu acho que a leitura do Som do Rugido da Onça, neste exato momento, é muito necessária. É um romance mais atual do que nunca, muito belamente escrito por uma escritora que domina tanto as técnicas de historiografia quanto a poesia que transforma palavras em encantamentos mágicos. Credores, peça de 1889 do dramaturgo sueco August Strindberg, explora os mais insondáveis impulsos humanos a partir de uma trama de vingança amorosa. Em Como os Artistas Veem o Mundo, o curador e escritor britânico Will Gompertz explora as formas de perceber a realidade criadas por artistas ao longo da história, desde Rembrandt até Basquiat. Meu Amos é um comovente retrato afetivo de Amos Oz por sua mulher, Nili Oz, que foi casada com o autor de Meu Michel até a morte do escritor israelense em 2018. E O Sorriso de Angélica é um romance do italiano Andrea Camilleri, dentro da série policial protagonizada pelo comissário Montalbano e ambientada na fictícia cidade siciliana de Vigata. Depois do intervalo, um bate-papo com o escritor e artista visual Alberto Martins sobre seu novo livro, Violeta, uma novela. O Entre Linhas volta já. Violeta, uma novela de Alberto Martins, é o terceiro livro de uma série iniciada em 2005 com A História dos Ossos. O enredo é ambientado em 1946, na cidade de Santos, onde um grupo de teatro procura montar uma peça do poeta russo Vladimir Mayakovsky num contexto de grande turbulência política. Violeta é apresentado como um livro que pertence a uma série que teve início em A História dos Ossos e prosseguiu em Líbia e o Cemitério Africano. Que relação é essa que se estabelece entre esse novo livro e os anteriores? Quando eu escrevi o História dos Ossos, em 2005, eu percebi que eu tinha colocado a mão ali num lugar que tinha muita matéria, né? Então, daquela história, surgiu depois o Líbia e o Cemitério Africano, em 2014, e o Violeta, em 2017. Ela se compõe porque tem personagens que reaparecem, é o mesmo narrador, essa é a coisa fundamental, mas eles podem ser lidos de forma inteiramente independente. Então, no Violeta, esse narrador começa a devanear um pouco sobre o que seria a juventude do pai, antes dele existir, no fundo, né, antes do casamento. E isso, então, vai para a década de 40, no Porto de Santos. E aí eu me deparei com uma série de coisas que eu mesmo não conhecia, de fatos históricos. Então o Violeta mescla ficção e muitos dados de realidade nesse devaneio que fica circulando entre a década de 40 e aqui os anos 2000, o século 21. Tem umas lacunas, e nesse caso, no livro, a aventura do pai, que era montar uma peça do Mayakovsky em Santos, né? Na década de 40, isso tudo, vamos dizer, é depois sumido, arrasado por um movimento de repressão que de fato existiu, porque Santos ali na década de 40, em 46, 47, teve uma coisa que eu não sabia, fiquei absolutamente surpreso. Logo depois da guerra, quando já estava claro que a Espanha tinha sido aliada dos nazistas e tal, houve um movimento internacional de boicote à Espanha. Lá em Santos, os estivadores e os doqueiros se recusaram a descarregar um navio que vinha da Espanha de Franco. Isso hoje é impensável. O mundo virou tão neoliberal e tudo, é impensável. Mas eles disseram não à mercadoria. E disseram, foram ao jornal, mandaram um telegrama para o Dutra, que era presidente, disseram, olha, nós lutamos na Segunda Guerra Mundial contra esses caras, nós não vamos descarregar o navio. E não foram. É nessa brecha política, de um movimento de trabalhadores, que surgem duas figuras vindas da Rússia, que nessa época eram a União Soviética, e que são ligados ao teatro e que acabam incorporando a figura do pai do narrador nesse projeto de, nesse contexto turbulento, montar uma peça do Mayakovsky,
que é enfim, poeta e dramaturgo revolucionário. A intuição da novela veio para mim quando eu estava em Montevidéu, final do ano, andando naquelas ruas. Montevidéu fica quase deserta no final do ano. Soprou um vento ali, assim, daquela cidade portuária, com aqueles prédios dos anos 40, e começou a vir para mim essa ideia de ficcionalizar a juventude do pai, com uma aspiração ele trabalhava na prefeitura, no livro, né? Mas com uma aspiração artística. Esse diretor de teatro, que morava em Montevidéu e vem para Santos, junto com sua sobrinha, que é a Violeta. A peça do Mayakovsky é uma peça que fala também do contraste entre dois tempos, que é algo que perpassa o Violeta, porque a cena principal do pai se passa nos anos 40, o narrador está num presente e em dado momento ele reencontra encontra uma pessoa que dá elementos sobre o pai, que é uma pessoa que passou por problemas políticos em 64. E há um rebatimento também entre a data de 46, quando acontecem as greves em Santos, de 64, né? Até a inversão dos números é meio simbólica, né? Então, e são três momentos dessas camadas ou dessas fases sucessivas de esmagamento da memória e que faz com que os vestígios do passado sobrevivam na forma de cacos, né? De detritos, de fragmentos. Me reconheço nesse lugar de um narrador que está no presente, tem esses cacos da história e ele precisa compor a sua narrativa a partir daí. Eu me sinto muito mais, vamos dizer, não sei se a palavra é pleno ou verdadeiro, operando nesse lugar do que num lugar, um narrador onisciente que sabe das coisas. Não acho isso muito possível, né? Eu acho a gente dentro das coisas. Então, essa operação me interessa muito. E do ponto de vista da literatura, o ser com cacos, ser com pequenos blocos, permite que você trabalhe cada fragmento de texto como um poema, né? Porque ele ganha uma autonomia, aquilo lá passa a existir por si. Então, isso me interessa. Pensar a ficção, eu não penso a ficção separada da poesia, sabe? Eu penso... Mas a ficção me dá essa possibilidade de jogar com esses blocos de tempo. Você falou da relação desse texto em prosa com uma linguagem poética, você é um poeta e também é artista visual, xilogravurista, escultor, né? A gente está aqui no seu ateliê. Linguagem com a qual os seus textos dialogam o tempo todo, desde a História dos Ossos, passando pelo Livro e o Cemitério Africano, mas aqui o diálogo encontra um outro suporte, que não é a xilogravura, como nos livros anteriores, e sim a fotografia. Eu sempre acho que na linguagem, no fundo, ela tem uma dimensão oral, verbal, mas ela tem uma dimensão silenciosa gráfica. O Drummond aponta para isso lá no Procura da Poesia, quando ele fala, olha as palavras, tal, em estado de dicionário, né? Tem um lugar da palavra que tem a ver com a escrita, que é a ausência de som. Essa percepção da questão gráfica ficou mais forte para mim na hora da composição do Livro e o Cemitério Africano. Tinha uma passagem em que o narrador tem um mal-estar, ele praticamente desmaia, ele está vendo um caminhão carregado de toras de madeira. Em vez de eu interromper a narrativa e pôr 1, 2, começa a segunda parte, eu quis que esse substrato gráfico, que a gente acabou de falar, que isso emergisse. Bom, a gravura tem tudo a ver com isso, né? Gravar e grafar tem a mesma raiz, que no fundo escavar, assim, né? Então eu penso a escrita muito também como uma operação de escavação, né? Então nesse momento, nessa passagem aqui do Lívia, eu fiz entre esse pequeno ensaio gráfico, ocupando o lugar do silêncio das palavras, assim, né? No Violeta, eu também me perguntei como eu ia fazer isso. E eu tinha um contato fotográfico que eu tirei, fotos que eu tirei no Porto de Santos, na década de 90. E essas fotos ficaram aqui no ateliê, eu não tenho nem mais os negativos, creio. Mas eu tinha um contato, ficou tomando pó aqui em cima no ateliê. E aí na hora eu falei, não, é isso, vão ser essas fotos. E a foto me deu essa possibilidade, eles entram no Violeta, ela entra frente e verso, não é? Como um negativo fotográfico. Que você visse de um lado e de outro contra a luz, de um lado né? e de outro. E o próprio jogo narrativo no Violeta tem esse jogo, esse espelhamento entre tempos, esse eco.
A data 11 de setembro é lembrada em todo o mundo como o dia do maior ataque terrorista aos Estados Unidos. Mas no Chile e na América Latina, o 11 de setembro marca um acontecimento muito anterior, o início de uma das mais sangrentas ditaduras da segunda metade do século XX. Deflagrado há exatos 50 anos, o golpe militar que depôs o presidente eleito Salvador Allende e levou ao poder o general Augusto Pinochet deixou cicatrizes profundas no país e em sua literatura. O golpe em si, com o ataque aéreo ao Palácio de la Moneda, sede da presidência na capital Santiago, e o suposto suicídio do socialista Allende, é objeto de vários livros de história. Na ficção, o que ganha destaque são os anos de sangrenta repressão e os fantasmas da tortura, como na peça teatral A Morte e a Donzela, de 1990, do escritor e ensaísta Ariel Dorfman, que participou do governo de Allende e teve de se exilar. Levada às telas pelo diretor Roman Polanski, a obra descreve o encontro casual que uma mulher tem com o torturador que a seviciava e estuprava ao som do quarteto A Morte e a Donzela de Schubert. Ela então prende o criminoso em sua casa, dando início a um processo de julgamento que inverte os papéis de algoz e vítima. Em 2002, o mesmo Dorfman publicaria O Longo Adeus a Pinochet, crônica escrita quando, já fora do poder, o ditador foi preso na Europa sob acusação de genocídio, mobilizando as memórias dos perseguidos pela ditadura. Um romance que aborda o período ditatorial é De Amor e de Sombra, de Isabel Allende, prima em segundo grau de Salvador Allende e autora do best-seller A Casa dos Espíritos. No romance de 1984, uma história de amor permite à protagonista feminina sair da redoma familiar e descobrir, nessa abertura para o mundo, a face sombria da história chilena e seus desaparecidos políticos. Who do you think it was to establish contact with your generals? Um autor que nasceu já durante a ditadura, como Alejandro Zambra, descreve no romance Formas de Voltar para Casa o cotidiano daqueles que viveram suas convicções clandestinamente no período de estabilização do Estado policial imposto por Pinochet. E o mais recente fenômeno da literatura mundial, Roberto Bolanho, passou a maior parte da vida fora do Chile, mas sua obra inclassificável, marcada por referências metaliterárias e por um absurdo em chave realista, é atravessada pelo tema do exílio. Em Estrela Distante, o universo bizarro de Bolanho aparece na figura de um poeta que encobre a identidade de um piloto da Força Aérea, responsável por escrever poemas políticos nos céus com a fumaça de aviões, enquanto outros poetas são obrigados a desaparecer. E Noturno do Chile é o monólogo num único e delirante parágrafo de um clérigo da conservadora Opus Dei que dá aulas de marxismo ao próprio Pinochet e participa de tertúlias literárias em cujos subterrâneos acontecem torturas, numa sarcástica caricatura da ambiguidade do meio artístico e intelectual chileno em relação ao golpe, que, deflagrado há meio século, ainda assola a consciência e a literatura latino-americanas. A gente termina com trechos de entrevista do escritor Ariel Dorfman, que nasceu na Argentina em 1942 e se naturalizou chileno, tendo sua trajetória marcada pela ditadura de Pinochet, que teve início há 50 anos com o golpe de Estado de 1973, como a gente destacou no Entre Linhas de hoje. Ariel Dorfman é professor de literatura e estudos latino-americanos da Duke University, na Carolina do Norte, dos Estados Unidos. Publicou obras de ficção e crítica cultural como Para Ler o Pato Donald, Super-Homem e Seus Amigos do Peito, Uma Vida em Trânsito e a peça teatral A Morte e a Donzela. Até a semana que vem. Durante el golpe de Allende, yo cambié de sitio con un amigo mío que estuvo en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y él murió en vez de mí. Es decir, siempre he sentido que él murió en mi lugar, ¿ya? Primo Levi
dice una cosa maravillosa y terrible. Los mejores no fueron los que se salvaron. Los mejores fueron los que se ahogaron porque no comprometieron nada. Esos son los que no pueden hablar. Tú al sobrevivir al naufragio, al sobrevivir el diluvio, al sobrevivir la muerte, te haces de alguna manera alguien que está viviendo prestado. Y me costó muchos años decirme, hubo una razón por la cual yo me salvé. Y si no hubo una razón, yo me la armé. Sí. La armé en el sentido de decir, ¿por qué me salvé? Me salvé para contar estas historias que estoy contando. Cada vez que escribo otra historia, digo, qué bien que estoy vivo, ¿ya? Y cuando tú dices que bien que está vivo, entonces la culpa se va deshaciendo.